No programa de hoje vamos conversar sobre essa fase de renascimento, descobertas e novas possibilidades. E quem vai conversar comigo e me ajudar a entender melhor sobre o tema será a doutora Jéssica Mota Negreiros, psicóloga clínica com formação em terapia familiar e de casal. Olá, Jéssica, querida, prazer. muito obrigada. Vamos sentar, seja bem-vinda. Muito obrigada. Jéssica, que já é a segunda vez que está aqui, sim, né, sim. Jéssica? Já está em casa e hoje o tema, Jéssica, está muito lindo, interessante, muito importante para nós mulheres principalmente. E eu queria começar já lhe perguntando o que é que tem levado cada vez mais mulheres com mais de 50 anos a optarem pelo divórcio, na sua opinião. Certo. Então, quando a gente fala, né, do divórcio grisalho, né, que é esse tema, é um reflexo, na verdade, da mudança que vem acontecendo da nossa sociedade, uma mudança cultural, né, onde as pessoas estão buscando se conhecer mais e através desse autoconhecimento as pessoas estão buscando priorizar as suas vidas, né? Se a gente for olhar aí em décadas, né, os relacionamentos em décadas passadas, o casamento ele era visto como algo sagrado e imutável, né? Independente das condições que acontecia aquele relacionamento. De acordo com as mudanças que vem acontecendo, as pessoas passaram a mudar também em relação a essa permanência. Se um relacionamento não está saudável, mesmo depois aí de uma certa idade, eu vou optar por minha felicidade, o meu bem-estar e não ficar diante de um relacionamento que não está me fazendo bem. Exato. E é importante a gente dizer que aqui no Família, Jéssica, a gente sempre vem trazendo temas que conversam com o direito das famílias, né? No direito de família, a gente tem esse fator histórico, né, da mulher, essa mulher que era a mulher que cuidava mais dos filhos, que vivia para o lar, que se dedicava ali às atividades domésticas, e o pai sempre o provedor. E existia essa questão. Tanto é que a lei do divórcio, e já trazendo aqui para a minha área, mas é porque tem tudo a ver, porque nós vamos falar sobre a cultura, sobre a história, sobre a nova visão e perspectiva das mulheres, o quanto que ela veio ocupando o seu espaço. Então, a gente teve uma lei do divórcio aí em 77, ou seja, a mulher, para ela conseguir se divorciar, ela era uma luta. Entendeu? Então, a gente vê na nossa área, existe a busca ali da felicidade sempre, que é o que a gente diz, cada vez menos intervenção do Estado e mais liberdade para as partes. Trazendo aqui para a psicologia, que você já é nossa convidada especial aqui da casa, sim, a gente quis trazer esse aspecto mais emocional, social, principalmente dessa mulher, porque a gente sabe que tanto casamentos quanto divórcios, eles vão ali, eles estão acontecendo muito mais tarde. A gente vê que tem pessoas também que recomeçam as vidas muito mais tarde. Sim. Essas mesmas que se divorciaram, às vezes vão casar também, até se divorciam por esse motivo, porque já estão ali pensando em ter novos relacionamentos, se dar novas oportunidades. E a gente vê que tem muito essa questão, não é? Emocional, psicológica, cultural, e é sobre tudo isso que a gente quer abordar hoje. Exatamente, né? Isso que você falou é muito interessante, até a forma como as mulheres foram educadas, né? As mulheres, elas eram educadas para cuidar da família e do lar. Essa perspectiva tem mudado, né? Ainda é um tabu? A gente não pode dizer que as pessoas lidam bem, independente da idade, com o divórcio, principalmente quando parte, assim, para a questão feminina, né? Ainda existe, mas existe aí, dentro dessa mudança, principalmente desse perfil feminino, essa mudança de prioridades, né? Percebo também que as pessoas não estão mais priorizando o relacionamento como se fosse, assim, algo essencial para a minha vida, né? Porque antigamente, se a mulher não tivesse casada até certa idade, era visto como se tivesse alguma coisa errada com ela, né? Hoje, devido à mudança de prioridades, né, desse autocuidado, isso não é algo em que a mulher tenha essa necessidade para que ela se sinta completa, né? Existem outras coisas que ela pode se dedicar, se reinventar e tá trazendo esse bem-estar. Excelente. E, doutora Jéssica, você que é especialista nessa questão do relacionamento, a gente observa também que essa busca por um profissional, muitas vezes, não é nem só para
retomar a relação, né, para que eles tenham uma reconciliação. É muito mais, às vezes, até para construir um possível diálogo após o término. Queria que você me falasse um pouco sobre esses casais que buscam profissional e como é a condução dessa situação. Essa pergunta é muito interessante porque é uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito quando procura não só a terapia de casal, porque infelizmente nem todos os casais estão de acordo em fazer a terapia juntos, mas às vezes eu busco a terapia para entender e para lidar com o fato do término. Né? Eu sei que a melhor, é uma coisa que eu sempre falo, um término de relacionamento ele dói. Né? Até porque é uma nova vida que você está tendo, né? É um luto que você está vivendo por uma expectativa que você tem, né? Todo mundo entra no relacionamento esperando que dê certo para o resto da vida, né? E aí quando vem o término, você tem que lidar com a frustração de que aquilo ali não terminou tão bem. Mesmo tendo total certeza que é a melhor decisão, às vezes você busca a terapia não para decidir se vai terminar ou não, mas para que eu lide bem com as emoções que estão envolvendo aquele término, né? Que vem a raiva, vem a frustração, vem a tristeza, e eu preciso aprender a lidar com isso para que eu possa me reinventar, né? Para que eu possa me enxergar novamente como ser humano ali após um divórcio. E você acha, Jéssica, que houve essa mudança de mentalidade da mulher ao longo do tempo? E já entrando nos motivos, você considera também que a independência financeira da mulher, a ocupação, né, de um novo espaço pela mulher, ela também contribuiu para decisões como essa? Não, apesar de eu ter 50 anos, eu não vou permanecer nessa relação, seja por qual motivo for, seja pelos meus filhos, seja porque não me sinto amada, seja porque o relacionamento já acabou há muito tempo e eu estou insistindo em algo que não existe mais. Isso. Eu costumo defender muito cada um pode ter as suas prioridades, isso é muito individual, né? Mas nós não podemos negar que a independência financeira é muito importante para que, primeiro, para a minha autoestima enquanto mulher, a forma como eu me enxergo, né? E através da minha independência financeira, eu consigo estar dentro do relacionamento e entender que eu quero estar naquele relacionamento por escolha e não por necessidade. Por quê? Essa necessidade muitas vezes me faz ser dependente daquele relacionamento para sobreviver. Inclusive, então essa dependência, né, financeira que muitas mulheres infelizmente ainda têm dentro de um relacionamento, acaba fazendo com que ela se mantenha diante de um relacionamento tóxico, né, um relacionamento que infelizmente às vezes até acontece violência, né, emocional, violência física, porque elas não conseguem se enxergar fora daquele relacionamento, principalmente quando envolve ali a questões de filhos, né? Então, quando a gente trabalha, né, para que, principalmente, como é que eu posso sair daquele relacionamento, trabalhar a sua autoestima financeira, né, a independência financeira é um dos aspectos importantes para que eu tenha possibilidades de sair daquele relacionamento. E, Jéssica, a gente observa que essa cultura de administração patrimonial pelo homem, ela é muito forte. Sim. Eu digo isso porque eu atendo muitas mulheres que também são mais velhas e elas sofreram violência patrimonial no término do relacionamento. Por vezes elas não sabem absolutamente de nada sobre a empresa que o marido trabalhava e que também metade é dela, sobre registro, sobre informações que são relevantes ali para uma possível partilha de bens na minha área. Então a gente vê essa dificuldade que a mulher tem ainda com sua relação com o dinheiro, com a prosperidade, com essa administração. Então eu vejo duas situações que o maior objetivo desse programa, Jéssica, é exatamente a gente trazer a informação para o nosso telespectador, mas também a gente motivar através do conhecimento, que é poder, como a gente diz, né? Então eu atendo muitas mulheres e eu sei o quanto que é difícil uma mulher de 50, de 60, ela ser inserida no mercado de trabalho. Muitas vezes ela diz, doutora, mas o que é que eu vou fazer? E aí a gente vem aqui
você que, né, que também trabalha com essa questão da autoestima, da motivação, né, enfim, da recuperação dessa autoestima. Hoje a gente, ainda bem que tem, por exemplo, a internet, que tem meios de você recomeçar. Eu vejo pessoas com 60, 70, fazendo novos vestibulares, fazendo novos cursos, aulas, né? Então, assim, a gente sempre motiva, olha, você sabe fazer bolo? Depois começa a postar na internet e vender bolo. Você sabe costurar? Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes a mulher, ela tem que passar por várias provações, não só a dificuldade de se livrar daquele relacionamento, livrar, porque eu digo que é um relacionamento que não vinha dando certo, como também partir do zero. Como eu vou começar? O que é que eu vou fazer? Vou morar onde? Então, são muitas questões que essa mulher enfrenta e que ela também tem que ter uma rede de apoio muito grande, não é? Sim, com certeza. É um momento onde eu tenho que me reinventar, né? A forma como eu me enxergo. Então, estabelecer ali, eu sempre digo assim, quando você está começando, primeiro, o básico é esse autocuidado, né? Cuidar da sua saúde, é fundamental. E por que eu digo que é fundamental? Você precisa ter energia, precisa ter saúde para estabelecer novas metas, né? Você precisa de saúde para se inserir em novos grupos, criar novas redes de apoio, até porque, assim, cada ciclo da nossa vida, quando eu tenho filhos, ou quando eu me divorcio, ou enfim, eu vou criando, alguns vínculos ficam para trás e novos precisam ser estabelecidos. E esses vínculos servem, inclusive, como é que eu posso dizer, para influenciar na forma como eu me enxergo e para criar novas possibilidades de trabalho, né, para que eu me conheça melhor. Sim. Jéssica, e a gente até já falou sobre alguns aqui, mas quais são os principais desafios emocionais, sociais, que a mulher enfrenta ao se divorciar nessa fase da vida, que você mais ali se depara, tanto principalmente na profissão, né, em sua Sim. profissão como psicóloga? Bom, existe o desafio de quem sou eu após um divórcio, né? Quem sou eu sem estar inserida ali dentro de um contexto familiar, porque infelizmente a mulher ela era como se fosse a referência ali de quem ela é, né? Quem é o seu companheiro, então, e ela sozinha. Então, é um desafio para que eu entenda quem eu sou, meu papel no mundo a partir de agora, como é que eu vou me virar sozinha diante de contextos, talvez, financeiros, né? A forma como eu vou me relacionar. E um dos maiores desafios também, infelizmente, ainda é o preconceito. Medo de julgamento. Medo de julgamentos, né? E até porque ainda existe esse preconceito de que com 50 anos eu me divorciar, você vai morrer sozinha? E a solidão, né? E é isso que vem mudando, né? As pessoas passaram a se preocupar não com o medo de morrer sozinha, mas com o fato de ter qualidade de vida, de ter uma vida mais significativa, né? Independentemente da idade. Então, se a gente for olhar dentro de décadas passadas, uma mulher de 50 anos, 60 anos, é totalmente diferente de uma mulher que hoje em dia de 50, 60 anos. As pessoas passaram a se cuidar mais em relação à sua saúde, à sua autoestima, e isso altera a forma como enxergo a vida também, né? Excelente. Inclusive, Jéssica, acho que até a gente falou no programa passado sobre isso, como essa perspectiva da mulher, ela muda quando ela começa a se cuidar, quando ela começa a se entender melhor. Porque essa mulher que ela ficou ali numa relação por muito tempo, e aqui trazendo para a minha área, seja casamento, seja união estável, muitas vezes ela esqueceu de cuidar dela completamente. Ela só se dedicou e gastou toda a energia dela para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, pensando na casa, pensando no outro, e esqueceu de cuidar dela mesma. Ou ela não teve opção, vamos dizer assim, por alguma razão. Então, quando ela descobre, né, poxa, eu existo, se olha no espelho, como eu sou linda, como eu posso trabalhar, Então, assim, tem que ter um ato de coragem, né? De cuidado e de coragem, de recomeçar. Eu acho que a palavra mais importante é realmente coragem. Porque, assim, as dificuldades vão acontecer diante de uma escolha dessa, né? Mas, inclusive, um exemplo disso foi durante a pandemia, os números de divórcio aumentaram muito. Foi. Né? E também, assim, dentro de uma perspectiva psicológica, foi um momento onde as
as pessoas pensaram mais na sua finitude, elas olharam mais para si, o que faz sentido para mim, né? E a partir do momento em que eu tenho esse olhar, assim, por que eu ainda estou nesse relacionamento? É aquela história, a vida passa muito rápido, está na hora de eu ser feliz e dar um basta. É mais ou menos isso, né, Jéssica? Exato. E aí, quando a gente traz para esse contexto familiar, realmente, infelizmente, muitas mulheres, elas não só priorizam a família, que é uma coisa importante, mas o problema está em elas negligenciarem a si. Né, eu passo a esquecer de mim enquanto mulher, né, em todas os outros papéis que só para estar olhando para minha família, cuidando dos desafios ali da minha família. E aí, a partir do momento em que eu não preciso mais cuidar dos meus filhos porque eles cresceram, né? Como é que eu vou ficar? Quem sou eu no mundo agora? Vazio, não é? Dá um vazio. A gente leu muito sobre isso e para você, telespectador que entrou agora, o divórcio grisalho ele é exatamente quando a mulher se resolve ali se separar da relação que ela estava, seja união estável, seja casamento, acima de 50 anos, né? Vamos dizer, mais ou menos, é o que a literatura fala. Jéssica, e você, na sua prática, procura mais homem, mulher, em relação ao casal em si? Você costuma ouvir os dois juntos, separadamente, para a gente entender melhor? Bom, então assim, na terapia de casal, né, eu preciso que os dois estejam de acordo em estar ali, senão a terapia não funciona. Entendi. Né? Hoje em dia as mulheres ainda continuam procurando mais a terapia de casal, mesmo assim, o companheiro indo, sim, concordando, mas muitas vezes, na maioria das vezes, as mulheres que procuram. Porém, ainda acontece de eu vou para a terapia, meu esposo, meu companheiro não concorda, mas eu vou buscar terapia para aprender a lidar com as minhas questões dentro do relacionamento, entendeu? Já que meu companheiro não quer aceitar fazer essa terapia.